Oba, entrando. Vamos ver, vamos ver. Quem está na área? Muito bem. Estão chamando as pessoas. Ó, a Day entrou. A Daiane. Seja bem-vinda, Daiane. Pergunta se está me escutando. Tu estás me escutando bem? Me confirma aí para ver se está tudo ok. Oi. Me confirma se tu tá me escutando bem. Nossa convidada já vai entrar. Fala para ela ali entrar. Agora tá, beleza. Muito bom. Bom, nós vamos hoje falar nesse bate-papo, que por enquanto tá só eu aqui. Ó, a Aline entrou. Tudo bom, Aline? Seja bem-vinda. Vamos fazer esse nosso barulho. Oi, oi, oi! Não estou te escutando, calma aí. Vamos escutar. Vamos ver se a Daiane vai falando aí pra gente. Tá me ouvindo? Não tô conseguindo te ouvir direito. Eu tô te ouvindo. Tá. Tá bom? Nosso sinal tá bom aqui, aparentemente. Tô aparecendo bem? Sim. Então tá bom. Então bora lá. Tô te escutando meio baixinho, mas tá indo. Tô conseguindo te ouvir. A Daiane está nos escutando. Oi, e a Ali. Vamos ver o que ela confirma aí. Vamos ver daqui a pouquinho. Deixa eu ver. Vamos ver quem é que vai entrar. Vou compartilhar aqui para as pessoas, né? Que eu não sou boba nem nada. Eu também vou chamar bastante gente. Deixa eu compartilhando aqui para as pessoas. Que alegria te vejo, Sara. Quanto tempo, hein? Fazia tempo, né, menina? Pois então. E eu te acompanhando aí, louca para ter uma aula de canto. É muito bom. Não, não sei se eu ia conseguir continuar, né? Porque com o jump eu tive que parar. Mas eu acho que o Cangu ia me dar bem. É, ele tem mais vantagem. Tu fazia o jump comigo ou era o spinning? Não me lembro mais. Era o spinning, não era? Eu fazia jump e tive que parar por causa dos joelhos. E Isso. daí foi Ah, sim. complicado de. Uhum. É, o cangu ele tem mais vantagem do que o jump para quem tem algum problema no joelho. A tua voz ficando aqui para mim. Mas a minha internet tá boa. Oi? Olha, tu não quer entrar de novo? Tá muito De ruim? repente tá bem ruim. Tu não queres sair e de repente entrar de novo num lugar que tem um pouquinho mais de sinal? Só que eu tô bem aqui no lado. Eu vou sair aqui, vamos ver. Vamos ver. Gabriela, Roberto, pode nos dar o ok com relação ao som?
Vou sair e já volto, então. Ó, o Fábio entrou. Fábio, o som tá bom? Porque a Aline estava Agora, falhando. agora eu tô te ouvindo bem melhor. Tá. Dilu, tudo bom, Dilu? Dá um ok aí se o som tá bom, se vocês estão ouvindo e ouvindo a Aline, o Paulo Roberto, Miguel, sejam todos bem-vindos, Fábio. Ó, o som tá ótimo. Vamos continuar. Gabriela Barbosa, agora eu tô te ouvindo bem melhor. Acho que. Calma aí, deixa eu ver. Tá. É, Pra mim tá tranquilo. o meu tá do lado do roteador, tá com o sinal máximo e eu acho que agora vai melhorar. Mas Tá. vamos lá, vamos lá. Então vamos. Bom, tu trabalha já com, com exercício há quanto tempo? Assim, ó, quando eu entrei na faculdade em 2009, no primeiro semestre eu já comecei com os estágios. Conforme eu terminava o estágio, eu já ficava nas academias. Então, desde 2009, ainda como estagiária, eu comecei a trabalhar e não parei mais, né? Depois, em 2014, eu me formei e aí não parei mais mesmo. Aí eu já estava dentro das academias, já estava dando aula. Acho que eu passei por quase todas as academias aqui da minha cidade, de Rio Grande, de São José do Norte também, passei em Pelotas também. Então, comecei lá como estagiária a princípio, continuei e fiquei até hoje, não parei nunca mais. Vamos melhorar um pouquinho essa informação. Tu passou por todas as academias, as melhores academias, tá? Exatamente. Graças a Deus fui muito abençoada nisso. Eu trabalhei, na verdade, desde academias grandes, entendeu? Até aquelas academias de fundo de garagem, entendeu? Eu tive experiência com todas assim, né? E todas foram experiências muito que me fizeram crescer muito. Às vezes eu me sentia muitas vezes mais valorizada e muito mais acolhida nas menores, naquelas que fundo de garagem mesmo, sabe? E trabalhei em várias nessa situação. E também passei em muitas academias aí. Graças a Deus fui muito abençoada aí nesse sentido. Isso é muito bom. É. Bom, o relacionamento é algo que ficou de uma academia, né? Porque eu tive aula algum tempo contigo e depois fui embora de Rio Grande, mas a gente continua se falando, continua amiga, isso é muito bom. O Essa exercício relação, sim, essa relação a gente acaba construindo, né, com o aluno. Eu tenho alunos que estão comigo desde 2009, assim, a gente não perde contato. É muito incrível, a gente acaba criando realmente essa relação de amizade, né? Até pela relação de confiança mesmo que os alunos acabam tendo por mim, aí depois vai crescendo, a gente vai conversando, a gente vai conhecendo as histórias das pessoas, né? E elas também acabam conhecendo a minha história, e a gente acaba ficando todo mundo. Cria esse laço mesmo, né? Um laço profissional, mas ao mesmo tempo de amizade, de carinho, né? De respeito. e as histórias, elas conectam, né? E provavelmente tu tens histórias aí com essa tua trajetória profissional de pessoas que passaram pelas tuas mãos, pelo teu exercício, pelo movimento, e tiveram problemas como depressão, como ansiedade, como síndromes, né, de pânico Sim, e outras coisas, e foram apaziguadas, amenizadas com exercício físico. sim, com Então é certeza. sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Porque o exercício físico e o movimento ele é essencial para o nosso corpo. O nosso corpo ele foi projetado para o movimento. Ele não foi feito pensando no ficar parado no trabalho sentado na frente de um computador 8 horas por dia. Ele foi projetado para o movimento. E uma coisa que eu noto assim, quando eu fico muito tempo parado na frente do computador, eu tenho necessidade de me movimentar. Sim. Então, hoje eu tenho ficado muito tempo em casa, em função da quarentena, e estou utilizando hoje o recurso do HIIT, né, acompanhando online, com professores Uhum. que fazem isso. E é alguma coisa que faz muito bem no dia.
dá uma energizada legal, assim. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre a química que isso produz no corpo, sobre os efeitos no cérebro, né? Sim. Porque tu tem muito mais para falar sobre isso do que eu. Então, bora lá então. Assim, o exercício físico, né, ele impacta diretamente na nossa saúde mental, né, e física, né? Não tem como. Acho que todo mundo já falou do tal hormônio da felicidade, né, que a gente produz durante o exercício físico, né? Ele é endorfina, né, um hormônio natural do nosso corpo, né, que é produzido no nosso cérebro, né, que ele tem ele é muito uma ação, ele é muito potente numa ação analgésica, né, de anti-inflamatória, né, e conforme assim o hormônio ele vai sendo liberado pelo nosso corpo, né, a gente começa a ter aquela sensação de bem-estar, de alegria, a gente melhora o nosso humor, né, aquela sensação de conforto, né, então a endorfina ela é o principal responsável para esse sentimento de alegria, essa necessidade que às vezes a gente sente de fazer o exercício físico, né? E esse benefício ele é de imediato. A primeira vez que tu resolver praticar uma atividade física, né, tu já vai sentir o efeito dela. Tu vai sair da aula com aquela sensação de bem-estar, de satisfação, né? Então, veja bem quanto maravilhoso é, né? É aquele benefício que tu tira de imediato. Tu praticou, tu recebeu, né? Então, por isso que ele é tão efetivo, impacta tão diretamente na saúde mental das pessoas, né? Principalmente para quem lida com essas questões de tristeza ou de doenças como depressão, ansiedade, né? Por causa que é um hormônio que está ali, é um nosso remédio natural, né? Então, acaba favorecendo bastante. É importante falar que esse hormônio, ele também nos vicia, né? Mas ele vicia positivamente. Ah, sim, com certeza. O hormônio responsável pela tristeza e pela depressão, ele também é viciante. Então, a gente tem escolha. Ou a gente opta por alimentar o nosso corpo com um ou com o outro. O exercício é a porta natural que a gente tem, produzir essa química interna para ter esse hormônio sendo produzido, nos dá alegria e bem-estar no dia a dia. Então, Exatamente. fundamental. Então, esse é um vício bom. Um vício Isso é bom um que a vício gente pode bom. ter. E esse é um benefício imediato, como eu falei, né? Tu fez o exercício, tu já vai automaticamente receber esse remedinho natural, né? Então é automático. Eu digo que dificilmente tu vai sair de uma aula triste, não tem como, ou de um exercício físico. Tu pode até entrar meio desconfortável, não gostando muito, mas a sensação no final é que tá, consegui, aquela sensação boa, entendeu? E o exercício regular, né, de físico, aí ele traz muitos outros benefícios também, né? De hoje, né, a gente está falando tanto a questão de melhorar a nossa imunidade, né, que tanto está sendo discutido, né? Hoje a gente está tendo aí a prova, né? Estamos passando por esse momento tão difícil, né? E o quanto é importante a gente manter a nossa imunidade alta. O exercício físico é extremamente efetivo para isso, né? A lei de controles de doenças, principalmente cardíacas, né? Controle do colesterol, né? Melhorar o nosso sono, né? Então, tudo isso, a prática regular de exercício físico, ele carrega outros benefícios ainda que só nos leva para uma qualidade de vida que vai fazendo a gente realmente sentindo prazer em viver, né? Em estar com as pessoas, né? Então faz toda a diferença. A verdade, né, Jussara, eu acho que tudo isso que eu tô falando aqui, que tu tá falando, eu acho que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, né? A verdade é que todo mundo sabe que exercício físico faz bem, entendeu? A pergunta é, eu acho que a gente pode discutir, por que será que as pessoas não fazem? Né? Eu fui pesquisar pela Organização Mundial da Saúde, os dados que eles têm é que 20% da população mundial pratica exercício físico, né? É muito pouco se tu for pensar, né? E falando em Brasil, é 24% das pessoas. Eu fui pesquisar hoje para ver os dados certinho, né? É muito pouco. Por que as pessoas não fazem se todo mundo já ouviu alguma vez? Qualquer pessoa que tem contato com mídias, redes sociais, já ouviu em algum momento que a gente precisa se exercitar, né?
para melhorar a nossa vida, para melhorar a nossa saúde, né? E por que as pessoas não fazem? Por que será? É, tem questões aí que são, às vezes, ligadas assim, uma autossabotagem, né? Aspectos ligados também à preguiça. É mais cômodo tu ficar sentado na frente do Sim, sofá, assistindo TV, sim, ou livro, ou pro cinema, comer fora, do que ter um tempo para ti, para tu voltar para o movimento, olhar para ti mesmo, verificar como é que estão as condições, né? Porque o exercício ele te propicia flexibilidade, força, bem-estar. Então, muitas vezes isso é a um quarto ou quinto plano na vida, não é prioridade, porque tem outras coisas que ganhar dinheiro, comer, assistir TV, coisa que sim, eu já não sei, mas tem muita gente que não passa o dia sem fazer isso. Já tem outras pessoas que não passam o dia sem fazer o exercício. exatamente. Então, É o hábito, né? antes de começar a academia, eu ia às 6 horas da manhã para a academia, quando ela abria, para fazer o exercício, para começar o meu dia já de forma melhor, mais positiva, e não conseguir ter desculpas ou me auto-sabotar de dizer, ó, oh, não tenho tempo de ir na academia. Sim, Então, a primeira coisa que eu fazia fora de casa era ir na academia. O resto ficava tudo para depois. sim, E isso para mim fazia bem e funcionava. No momento que eu fiquei em casa de quarentena, eu vi que o exercício já não estava mais em primeiro lugar, que não tinha mais aquele compromisso de sair, e eu não estava com a amiga que eu estava indo junto. Todas essas coisas terminam que não se faz. E esse 80-20 aí, 80% das pessoas não fazem exercício, e 20 faz, todas uhum, sabem, sabe? Segue um pouco aquela regra de Pareto, né? Que 80% da população sabe que tem que fazer, mas não faz. E os 20% que fazem o que precisa ser feito. sim, Então, é fundamental ter essa automotivação, né, ativada dentro de si, sim, durante o dia. tá. O, É isso aí. o meu funcionamento era no primeiro horário da manhã, mas tem gente que vai fazer isso à noite. Tem problema também. Cada um tem que ver qual é o seu melhor horário, né? O melhor que tu sente que rende mais, que tu tá mais preparado, né? É importante tu não deixar para decidir. Eu sempre digo, se tu vai decidir assim, ah, amanhã eu vou ver se eu vou. Se tu for decidir quando tu ainda estiver deitada, por exemplo, tu vai decidir não ir, entendeu? Eu sempre digo que tu tem que pelo menos te levantar, botar as calças e depois tu decide se tu vai então ou não, né? Se tu tiver, toma um café primeiro, antes de decidir se tu vai para academia ou não. Né? Porque se tu for deixar para decidir enquanto ainda tá deitada, tu vai continuar, tu vai virar e vai continuar deitada, né? Então, ou decide um dia antes, mas sabendo que quando tu acordar de manhã, tu vai ter aquela preguiça, que tu vai sentir a necessidade, tu vai tentar dizer assim, ah, dane-se que eu pensei ontem de noite, né? Então, tu tem que decidir. A minha decisão de fazer atividade física é quando eu me levanto, depois que eu coloquei a calça e depois que eu tomei o café. Aí eu decido se eu vou ou não vou. Na maioria das vezes tu vai ir. Se por acaso tu decidir não ir, aí tu tira a calça e volta pra cama, entendeu? É o que eu digo pro pessoal. Tu tem que ter um foco, tu tem que não deixar para decidir no pior momento, entendeu? Ou quando tu ainda está em repouso, ou quando tu ainda está muito cansada, né? O pessoal que treina depois, se tu for deixar chegar no final do teu dia para decidir realmente se tu vai ir ou não vai ir, tu não vai ir, entendeu? Porque tu já vai estar cansada. Tu tem que decidir lá quando tu acorda de manhã e tu diz assim, eu quero mudar isso, eu preciso fazer uma atividade física. Então eu vou ir, eu já vou levar para o meu serviço a roupa de ginástica, o meu tênisinho, porque eu sei que quando eu sair do serviço, eu vou direto para academia. Entendeu? Eu não tenho que me dar a opção de escolher, eu tenho que decidir. Eu decidi que é isso que eu vou fazer, são 3 vezes na semana, ou 2 vezes na semana, né? Aí escolho ali o que eu posso, onde que eu posso começar e põe em prática. Fácil não é, tá? Essa questão que para nenhum atleta, na verdade, nem mesmo para aquelas pessoas que praticam todo dia ou que vivem disso, os grandes atletas assim, para ninguém é fácil. A preguiça existe para
todos. A questão é o hábito que a gente acabou de falar um pouquinho antes. Depois de um tempo, tu começa a entender que tu vai ficar com preguiça de levantar, mas que isso faz parte, que o teu corpo vai fazer isso contigo, porque é natural do corpo tu sentir essa preguiça, esse cansaço, tá? Eu acabei estudando muito sobre isso, essa questão da dificuldade do pessoal começar a praticar, né? E um dos estudos que eu li falava justamente disso, né? Que se for pensar assim em relação à natureza, né? Os animais, né? Nós somos animais, né? Se for pensar numa onça, por exemplo, a onça ela se exercita para quê? Para comer, né? Para reproduzir sexo, né? E para fugir de um predador. É isso que ela faz. Tu não vai ver uma onça, por exemplo, correndo para se exercitar, para perder a barriguinha. Entendeu? Então, por que que a gente tem tanta dificuldade de se exercitar, né? É porque vai contra, entendeu? O que é natural, tu entende? A gente não tem realmente não tem, vai contra a natureza humana, tu entende isso? Por mais que seja difícil entender, é natural. Todo mundo, aquela pessoa que diz, eu levando super animada para fazer atividade física, é mentira. Claro que vai ter aqueles dias que a gente vai estar mais animada, que a gente acorda animada até para limpar a casa, né? Então, sim, vai ter aquele dia que a gente vai acordar mais animada, que a gente vai fazer um exercício, que a gente vai, ser bom. Mas todo mundo vai ter aquele dia que vai se levantar e vai pensar, não tô afim. Daí, a tua disciplina, tu entender a necessidade daquilo, é que vai fazer tu fazer, né? Porque a atividade física, ela é preventivo de doenças, certo? Do mesmo jeito que tomar banho, que escovar os dentes, entendeu? Tudo bem, de vez em quando, na verdade é que todo mundo algum dia já foi dormir sem banho ou sem escovar os dentes, né? Mas a gente não passa a vida inteira sem fazer isso. A gente já entendeu que a gente, para manter a nossa saúde, a gente precisa tomar banho, escovar os dentes, se alimentar e exercício físico. Só que o exercício físico, as pessoas deixam para lá. É mais fácil, tipo, não fazer, entendeu? Só que mais cedo ou mais tarde, né, a nossa saúde cobra, né? A gente acaba tendo que sendo obrigada a fazer, né? E aí a gente acaba não tendo mais escolha. Aí a gente necessita realmente fazer, ou senão a gente tem uma péssima qualidade de vida, né? Começa a sentir muita dor, começa. É que antes de sermos animais racionais, nós somos animais, né? Ah, Então, essa questão de economizar energia, ela tá muito presa lá naquele ser pré-histórico, né? E 100 também milhões de anos atrás a gente ainda carrega isso. É, é isso aí. É exatamente isso. peso nisso aí, hein? Então, assim, ó, esse ser humano mais evoluído, mais racionalmente melhor, né, desenvolvido, ele precisa também se conscientizar disso. E, naturalmente, tu não vai buscar, por exemplo, estudar por muitas horas, ou trabalhar por muitas horas, ou exercitar por muitas horas. Naturalmente, isso não faz parte do organismo, né? Sim, Mas o que tem que mandar, né? O cérebro tem que estar sendo alimentado e sendo alimentado com conhecimento, com alimento, sim, porque isso é fundamental desenvolver como seres humanos melhores, né? E sim. poder também qualidade de vida melhor, poder viver com mais longevidade, com mais qualidade de vida. Com Então, alegria, né? Sem dor, sem, né? Isso faz diferença. Sabe que uma outra coisa que eu vejo que acaba afastando muitas pessoas da prática de exercício físico é a questão de uma busca de um corpo perfeito, que não existe, entendeu? Então existe elas ficam desestimuladas quando elas veem, elas não alcançam aquele corpo que elas pensam que é o corpo que elas deveriam ter, ou que é o corpo saudável, entendeu? Isso já é uma construção social, né? A gente já a nossa sociedade, né, determinou que é o padrão de beleza, né, que é a mulher magra, né, jovem, né, loira, né, e
E hoje, até aqui no Brasil, é por causa de muito carnaval, né? Se tu for ver as grandes referências de mulheres da mídia, são mulheres malhadas, né? Mulheres tonificadas, com um corpo que não vai ser todo mundo que vai ter, por uma questão até de genética, e por uma questão realmente humana, porque, na verdade, muito dessas artistas, muito dessas, a Graziela Barbosa, por exemplo, elas vivem do corpo delas, né? Então, elas treinam 8 horas por dia, 10 horas por dia, elas comem extremamente regrado, né? Elas dormem 8, 10 horas por dia, porque é o que necessita, entendeu? Então, tu vai ter uma outra realidade que não é a realidade nossa, né? E tudo bem a gente ter uma barriguinha, né? Tudo bem a gente não ter o corpo mais de 20 anos, né? Tudo bem a gente ter umas ruguinhas, né? E tudo bem não ter o cabelão comprido, mas a gente tem essa dificuldade de achar o bonito, ver a beleza nisso aí, né? E muitas pessoas procuram atividade física na busca disso, dessa barriga tonificada, né, desse bumbum empinado. Só que lá na prática, lá na realidade, é bem mais difícil, além de ser desnecessário. Mas aí eu acho que isso é um assunto para uma outra live. Além de ser totalmente desnecessário, né, que é a busca de um corpo que não tem. Não... Forma perfeita, né? Exatamente, uma forma perfeita que. Por que, que o meu não é perfeito? Por que, que a minha barriguinha não é perfeita, né? Nós somos perfeitas, entendeu? Cada uma do seu jeito, cada uma, né? Uma coisa é a questão de saúde, né? Obesidade. Pela questão de saúde, tudo bem, a gente precisa melhorar, mas às vezes eu vejo que o meu público é muito feminino e eu vejo que acaba atingindo mais elas essa questão de beleza, né? E então eu vejo que elas desestimulam muito quando elas percebem que, pô, não tô conseguindo, entendeu? Tô treinando há um mês, eu ainda continuo com a minha barriguinha, sabe? E às vezes ignoram a questão lá, né? Se o teu colesterol melhorou, se o teu diabetes melhorou, né? Então elas ignoram essa questão e elas ficam muito focadas ali no corpo, que elas imaginam que é o corpo que é o que elas têm que alcançar, tu entende? Eu vejo isso aí também um empecilho muito grande para atividade física. É, na semana passada eu conversei com a Cláudia e nós falamos justamente sobre isso, sobre o padrão de beleza que está na mídia, que está na sociedade, né, impressa, assim. E isso é bem importante de se entender que esse padrão é uma coisa que foi externa, que ela não está assim dentro da gente, né? Então tem que ter cuidado, senão tu pode passar a tua vida toda frustrada e sofrendo em busca de uma coisa que tu nunca vai alcançar. Porque essa perfeição que se vê em alguns corpos é uma perfeição com raras exceções de ser assim, ó, naturalmente linda. A maioria tem muito trabalho em cima de estética, de cirurgia plástica e de exercício, Exatamente. né? Sim, Então, as pessoas têm uma vida que é quase uma escravidão para ter aquela beleza para os outros ficarem extasiados. Então, é uma questão de escolha também, né? Tá tudo certo, sim, cada um tem a vida que sim, merece, sim, mas assim, no geral as pessoas têm que ter cuidado com isso também, né? sim, elas Porque precisam entender, precisam vira ver, uma né, que realmente se essa necessidade é baseada em ti, né, porque tu realmente quer isso ou se é porque te convenceram que isso é o mais bonito, entendeu? E não, né? Tem que tentar ver essa diferença. Será que realmente eu gosto de estar maquiada ou realmente eu estou maquiada por causa que eu entendo que eu só vou ficar mais bonita se eu estiver maquiada? Tudo bem tu usar maquiagem, né? Tudo bem tu querer ter um corpo tonificado, mas será que tu quer isso por tua causa mesmo ou porque tu acha que de outro jeito tu vai ser horrível, né? E porque não consegui ouvir. tem a questão da aceitação, né? Isso, As pessoas buscam essa boa forma ou dessa beleza em função dos outros, aceita a beleza dos exatamente. outros.
Exatamente, Mas pelo eu outro. tenho que buscar dentro da gente mesmo. Isso, é a autoestima, né? Que na verdade a autoestima deve ser trabalhada desde lá da infância, né? E infelizmente acho que lá na infância já começa a desandar um pouco, né? E aí vai todo. É um outro assunto também, é muito assunto, cara. E a questão de fortalecer realmente a tua autoestima, tu entender que existe beleza em todos os corpos, né? Em todas as raças, né? E tentar ver. Enxergar a beleza em ti, né? Não achar que aquela barriguinha, né, ou a flacidez, né, é determinante para que tu seja feia. Não, eu trabalho com muita mulher que tem muito dificuldade de lidar com a sua barriguinha pós-gestação. É uma dificuldade muito grande, assim, em questão, e sempre o sonho delas é poder fazer uma cirurgia, sabe? Então é uma barreira ali muito grande. Aí eu tento convencer, cara, tu tá linda assim, tu tá com a barriguinha de mamãe, é isso aí, sabe? Né? Tu teve um filho, tu gerou uma criança, entendeu? Então é óbvio que o corpo mudou, tudo bem, a gente precisa entender que a gente passa por esse processo de envelhecimento, né? Que as pessoas também têm dificuldade de ver que aceitar suas rugas, né? O corpo que muda. Então tem que entender que tudo isso faz parte de um processo, que enquanto a gente estiver passando até por esse processo é porque a gente continua viva, né? Então é isso, é viver, né? O negócio é viver, é ficar toda enrugadinha. Eu digo que o cara ficar toda enrugadinha, toda, né, caidinho, o importante é estar viva. E me diz uma outra coisa, Aline. Logo depois que eu saí das tuas aulas, que eu fui embora, eu vi que tu passaste por alguns perrengues, que, por exemplo, o teu material foi roubado na academia, né? E como é que tu utilizou, por exemplo, o exercício, tu te manter de pé, ter força para superar as dificuldades que tu tiveste na tua vida, essas e outras, né? Eu estou comentando sobre uma coisa. Mas como é que tu fazes com o exercício para ele te alimentar, fortalecer e te levar à frente? O exercício ele entrou na minha vida, tá? Não é por uma questão, não é só puramente um trabalho, né, em que eu quero ganhar dinheiro, né, e que eu busco só no caso ganhar dinheiro ou uma busca de, né, do trabalho, né? Eu vejo a atividade física realmente como um meio muito efetivo de salvar vidas, né? De melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu comecei a fazer atividade física, a princípio como dança, né? Por uma necessidade muito pessoal minha. Por volta dos meus 9, 10 anos, eu comecei a ter câimbras pelo meu corpo inteiro. Câimbras, eu comecei pela mão, e aí começou a ter pelo corpo, nas pernas, no abdômen, eu conseguia ter cãibra pelo meu corpo inteiro, inteirinho, né? Chegou um ponto que eu não conseguia mais botar os tênis nos meus pés, eu não conseguia. A minha irmã, minha mãe tinha que botar os tênis nos meus pés, né? E eu não conseguia, por exemplo, caminhar longamente, eu não conseguia correr, eu não conseguia. O meu corpo atrofiava de um jeito que eu não conseguia entender por quê. A gente foi para diversos médicos e nenhum médico era capaz de dizer exatamente o que, que eu tinha. Mandava comer banana para acabar com as câimbras. Era isso que eles resolveram acabar. Né? Eu tinha por volta de uns 9, 10 anos isso. E aí, por um acaso, eu vi uma reportagem de uma menina que começou exatamente assim. Ela começou tendo pequenas câimbras e foi piorando, e que ela estava no estado vegetativo já, em cima de uma cama e não conseguia fazer mais nada. E eu estava vendo que eu já estava indo para esse caminho, porque eu já não dormia mais a noite inteira. A noite inteira com câimbras pelo corpo e chorando, com muita dor. E eu comecei a ver, eu digo, eu vou acabar ficando que nem essa menina. E eu era muito nova, eu comecei com uns 9 a ter pequenas câimbras, e nessa época aí que foi mais grave, eu tinha em torno de 12 anos, foi quando eu vi essa reportagem. Eu tinha uns 12, 13 anos quando eu vi essa reportagem.
muito nova, mas aquilo me chamou a atenção de um jeito que eu digo, cara, não posso deixar isso acontecer comigo. Só que os médicos não sabiam o que eu tinha, ninguém sabia, né? E eu disse assim, eu vou começar a me mexer. Eu vou começar a me mexer porque senão eu vou atrofiar. Eu não entendia. Na minha cabeça, se eu ficasse me mexendo, eu não iria atrofiar. Eu era muito nova e eu sempre fui muito ingênua, né? Aí, então eu pensei, eu vou ficar me mexendo para não atrofiar. E eu tinha uma amiga que gostava de dançar. Aí um dia eu fui com ela, eu digo, eu vou lá ver o que tu ia fazer. Ela fazia hip hop. E eu fui lá para conhecer o hip hop. E eu digo, eu vou dançar. E comecei a dançar. Agora imagina para uma pessoa que não conseguia nem botar os tênis, que tinha muitas câimbras, querer dançar. Durante a aula de dança, eu sentia câimbras pelo meu corpo inteiro e eu tinha que lutar contra isso, contra aquela câimbra, e eu queria dançar. O professor estava passando a coreografia e meu corpo ficando em câimbra e eu forçando isso de um jeito absurdo. Jussara, eu não sei como é que acabou. Porque eu continuei dançando, aí depois eu parei de dançar e eu fui para eu não parei mais de me exercitar, na verdade. Aí fui para uma banda marcial, comecei a marchar, corpo coreográfico, aquela coisa toda. Fazer a dança era maior do que a dor. É, na verdade, era uma coisa, eu queria dançar, entendeu? Eu digo, vamos lá, fazia aquela força, ia. E eu comecei, não parei de dançar. E eu sei que eu comecei cada vez a sentir menos câimbras. Eu cada vez sentindo menos câimbras e cada vez sentindo menos câimbras. Eu sei que quando eu nem percebi. Quando eu me dei de conta um dia, e já aí nisso eu já tinha uns 18 anos, né? Que eu tive câimbras mais ou menos até mais ou menos meus 18 anos. Foram mais ou menos uns 10 anos aí tendo câimbra todos os dias da minha vida, né? E aí quando eu vi assim, eu percebi. Eu não percebi, quando eu vi já não tinha mais. E eu fiquei pensando assim, cara, eu não tenho mais câimbras. Foi tão aos pouquinhos, porque eu fui deixando de ter câimbras aos poucos, entendeu? E eu não tenho dúvida hoje, né? Eu me lembro que na época eu nem assimilei a isso, mas eu imaginei que eu tinha ficado curada. Mas hoje eu entendo que a questão de eu não me movimentar, de eu continuar o movimento me fez de algum jeito as câimbras pararem no meu corpo, entendeu? Talvez se não fosse a dança, isso agora 20 anos, 25 anos atrás, hoje eu tivesse realmente atrofiada, não sei, entendeu? Mas realmente estava indo para esse caminho, eu estava cada vez tendo mais câimbras, né? Então eu acredito sim que o exercício foi muito fundamental naquela época para mim, para realmente eu conseguir a cura total, né? Às vezes o pessoal me pergunta, acho que todo mundo já me perguntou isso, Aline, como é que tu aguenta dar tanta aula? Entendeu? E às vezes eu digo, eu não sei. E eu tenho, hoje, assim, ó, pensando agora, até conversando contigo, eu penso, eu acho que eu consigo dar tanta aula, porque por muito tempo eu não conseguia fazer nada, entende? E é muito bom a gente conseguir se movimentar, entendeu? Não sentir dor, né? Depois de tantos anos sentindo dor todos os dias, o tempo todo. E então eu fico até emocionada falando contigo, porque então isso para mim, o exercício para mim, ele tem muito mais do que um significado trabalho, entendeu? Eu escolhi a educação física, né, justamente porque para mim, né, foi divisor de águas. Quando eu resolvi praticar uma atividade física, mudou totalmente a minha vida, né? E desde então foi isso. Eu não quis parar e não vou parar, porque enquanto eu puder tá levando qualidade de vida para as pessoas e salvando elas de algum jeito, eu vou continuar, né? Quando eu abri meu estúdio, como tu relatou, depois de alguns meses invadiram o meu espaço, roubaram mais de 10 mil reais de materiais, né? E eu fui muito amparada, tanto pela minha família quanto pelos meus alunos, né? E eu digo, e voltei, não vou parar, porque não vai ser, não tem, tá em mim, sabe? Eu devo isso, a atividade física me salvou e eu devo isso para as pessoas também, né? Eu fiz uma faculdade federal, né? Então, nem todo mundo tem a chance de estar em uma faculdade que é paga por todos nós, né? Então, eu devo isso a todo mundo, entendeu? Então, o que eu puder oferecer para as pessoas, eu vou fazer. É, essa questão funcional, o exercício tem que ser visto como um higienizador,
ele limpa os maus pensamentos, ele limpa o desânimo, limpa a depressão, a tristeza, uma série de coisas. Então, eu lembro, ah, eu lembro desde muito cedo, também quando tinha problemas, tinha coisas assim que me incomodavam. Eu lembro de eu sair caminhando. Eu saía caminhando, caminhando, caminhando e só voltava da caminhada quando aquilo tinha resolvido aqui dentro. Então, a caminhada em si, o movimento, ele fazia com que eu fosse indo. E quando aquela opressão, né, que estava me incomodando, ela passava, eu voltava. Então, eu voltava tripem, como se aquilo não tivesse acontecido. E o exercício, ele tem esse essa função, né, de limpar a nossa Assim. mente. Ele canaliza as coisas para onde tem que ser e deixa o caminho livre para a gente voltar a ter outros pensamentos, pensar em sair dos problemas, pensar em várias outras coisas. E uma coisa que me chama a atenção no teu perfil, no Insta, é que tu fala sempre que a alegria, a felicidade está contigo. E isso é claro, nas aulas, sim, né? As aulas estava todo mundo arrastando, ninguém aguentava mais, e tu estava lá a mil, né? Principalmente no spinning. Endorfinada, né? Isso é endorfina. Imagina, eu dou várias aulas por dia, endorfina não falta nesse corpo. É isso aí. Na verdade, a minha alegria, eu acho que tá nisso, um pouco dessa história aí que eu contei para ti, para vocês, né? De saber que a atividade física muda tantas vidas, né? E como tu falou, a questão de caminhar. Eu tenho tanta história para contar de alunos, é cada história que a gente escuta, que seria até difícil assim escolher uma para te contar, mas a gente tem cada história de superação de crises, né? Até uma grande dificuldade agora da quarentena está sendo justamente porque eu não estou conseguindo tirar os alunos de casa, né? Então, se eles querem se exercitar, eles têm que estar lá junto com os filhos, com os maridos, né? Com a comida ali, fazendo a comida, né? Então, é aquele momento que a pessoa não está conseguindo desligar totalmente. Talvez esse está sendo o meu maior inimigo, meu maior rival agora. Está sendo justamente pela dificuldade de as pessoas realmente reservar um momento para elas, sabe? Então, embora eu ache de extrema importância esse momento que a gente se cuide, que a gente esteja em casa, e infelizmente hoje as academias, elas apropriaram o exercício físico para elas, né? O jeito que eles estão divulgando, que está sendo divulgado, parece que a atividade física, que o exercício físico só pode ser feito na academia. E não, ele pode, o exercício físico ele precisa de um profissional de educação física. Daí pode ser de forma online, pode ser de forma personal na tua casa, pode ser na rua, entendeu? Não, a academia é uma ferramenta só, né? É um local que a gente pode se encontrar. Eu tô com essa sensação, parece que academias elas estão querendo apropriar para elas o exercício físico. E não, vocês precisam de um professor, nada mais. Né? Então, acho sim extremamente importante, né? A mesma ciência que defende, que mostra a importância da atividade física, né? Para nossa qualidade de é a mesma ciência que hoje está dizendo que o lugar mais seguro para a gente estar é dentro de casa. E eu não posso ignorar essas duas ciências. Eu não posso apoiar uma ciência e ignorar a outra. Eu preciso entrar em acordo com as duas, né? Então, a atividade física é importante, mas é importante ficar em casa, então vamos fazer exercício físico em casa. É isso que eu defendo, entendeu? Tem muita coisa que pode ser feita em casa, né? A gente não tem são os equipamentos da, da academia, né? Inclusive, eu estava ouvindo hoje que um dos itens que foi bastante comercializado nesse período agora da quarentena foram as esteiras, né? Que as pessoas Exatamente. compraram. Uhum. Não tem isso, não tem espaço. Dá para fazer ginástica em casa de várias formas, né? Ontem eu Sim, estava fazendo um cabo de vassoura exatamente. É isso e, aí. e, e é super eficiente. Pode Com usar a certeza. cadeira, o tapete da sala, pode ir. São várias coisas, várias. E o Quilo de importante alimento.
um quilo de alimento, uma toalha, é isso que eu estou usando de material hoje em dia, né? Claro que como vocês não estão com um profissional do lado corrigindo, né? Então eu sempre tento fazer hoje, eu mudei bastante a dinâmica da minha aula e mudei bastante a intensidade. A intensidade é um pouco mais leve, né? Então, porque eu não vou querer, por exemplo, que tu levante, sei lá, 50 quilos que tu costumava levantar na academia, né? Porque tu não tá, tu vai improvisar isso como, né? Então vamos fazer mais leve. A nossa preocupação agora é a gente cuidar da nossa saúde, é manter ali né? A manutenção da saúde, não é estética, né? O corpo a gente recupera depois, né? Agora, esse momento, a gente tem que cuidar da saúde. Então, é peso mais leve, é material improvisando, é cabo de vassoura, é cadeira, um quilinho de alimento, saúde. Esse momento, a nossa preocupação tem que ser essa, entendeu? Depois a gente se preocupa com shape, com corpo, né? Agora, neste momento, é saúde. Exato. E tu falaste aí das tuas alunas, tu tiveste casos assim emblemáticos de superação de problemas sérios através do movimento, do exercício? Ai, com certeza. Eu acho que é sempre, né? Não tem. Eu acho que todo mundo tem as suas histórias, seus dilemas, né? Eu acho que não existe nenhuma pessoa que não tenha algum trauma, ou que não tenha alguma, né, algum problema. Então eu trabalhei desde com pessoas que já não conseguiu, por exemplo, que moravam em 2 andares de casa, por exemplo, né, 2 andares, e que já não subiam mais o segundo andar, porque depois de uma lesão no joelho, não achava que não era mais subir a escada da sua própria casa. Então eu fiquei muitos meses fazendo o trabalho dela simplesmente com um step, né, que é um degrauzinho, fazendo o trabalho de subir, descer, subir, descer, subir, descer, até ela se sentir forte de novo e se sentir capacitada para subir na própria casa, entende? Ela botou tudo, mandou descer tudo, cama, tudo para baixo, porque ela não conseguia mais subir aquela escada. Né? Então eu fazia os treinos dela baseado todo em subir e descer escada, e Um degrauzinho que fazia ela subir e descer. isso, um degrauzinho, sabe? Descendo, segurando, se sentindo confiável, e aos poucos o corpo dela foi se tornando funcional para aquilo, e quando ela viu, ela já estava subindo a escada dela de novo. Né? Pessoas que perderam filho e que estavam com situação de que perderam pai, né? Perderam mãe e que estavam com situação de depressão. Pessoas que às vezes o marido tem dificuldade com o relacionamento com o marido, então aquele momento que elas vão para academia é um momento de que vou esquecer tudo, agora eu vou cuidar de mim, entendeu? Não vou precisar, vou parar de cuidar um pouquinho do marido e vou cuidar um pouquinho de mim. Né? Essa carga as mulheres têm muito grande de cuidar do marido e cuidar dos filhos. É, tem tanta história que fica difícil agora lembrar assim, mas é muita. Todas nós temos histórias, né? E eu consigo atingir as pessoas por exercício físico, né? Então, o exercício físico é o meio que elas utilizam para esquecer um pouco, para superar essas crises, né? E é muito interessante saber o quanto a atividade física pode mudar. Sim, tu resolve os problemas dessas pessoas através do exercício. Exatamente, é isso aí. É muito, né? Atividade física é como eu disse, devia ser o segundo tomar banho, segundo escovar os dentes, né? Deveria ser assim, né? E eu falo isso não é porque eu preciso de clientes, é porque eu realmente vejo, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas, dos meus alunos, o quanto quanto muda a vida, né? Isso não é papo de professora, isso é um papo de alguém que viveu na pele, né? E de alguém que vê o tempo todo as pessoas mudando as vidas, né? Por isso. Legal. A gente já vai ter que ir para os finalmente da nossa reunião, que daqui a pouquinho está terminando. Então, Que rápido! Papo. não sei se o pessoal que está assistindo teria alguma pergunta para fazer para a Aline com relação
Se tiver alguma pergunta? E, e eu gostei muito de papo contigo aí. Ai, E já estou com algumas ideias. Depois nós vamos conversar. tá bom, vamos conversar. Eu adoro ideias, eu adoro coisa nova, eu adoro tudo. Mas nós vamos ver o que pode ser feito na sequência. E eu gostaria assim, ó, de te agradecer muito hoje a tua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente conversando sobre isso. Adorei essa tua história da superação dos teus problemas de cãibra em função da, né? Ó, Sim. tem uma ali, como começar a se exercitar na pandemia com o que temos. Assim, ó, não consegui. Como é que é o nome dela? Comunicando Afeto. Deve ser algum site. O mais importante neste momento é tu procurar um profissional de educação física que consiga te instruir, né? Quais são os meios que a gente está atingindo, trabalhando com vocês hoje, né? Em época de pandemia, que as academias estão fechadas ou que não é tão seguro estar num local fechado, né? Com suor e gente, não é legal. Então, qual é o melhor? Qual é o, Rafaela? O melhor jeito, então, a gente pode trabalhar por videoconferência, tá? Até mesmo por videochamada pelo WhatsApp. Eu vou estar aqui, tu vai estar aí, entendeu? Eu ou outro profissional, é óbvio. E eu tenho muito grupos no privados no Facebook, né? Então a gente entra no vídeo ao vivo, eu tô falando ali com vocês e a gente vai se exercitando. Os vídeos ficam gravados lá, tu pode fazer ao vivo comigo, ou tu pode fazer depois, né? Esse é o meio mais seguro. O professor que estiver trabalhando contigo, ele vai estar trabalhando com exercício, com materiais que tu tem em casa, entendeu? Cadeira, cabo de vassoura, 1 quilo de alimento, toalha, vai ser isso que ele vai trabalhar. E vai ser extremamente efetivo para que tu faça a manutenção da tua saúde, né? Que é o objetivo hoje, aumentar a tua imunidade, que tanto é falado hoje da necessidade, né? E é isso. Procurando um profissional, com certeza ele vai saber te instruir o melhor jeito de te atender. Bom, vamos ficando por aqui, está ali nos últimos Tá, minutos, é querida. melhor terminar antes do que, né? Não sei se tu Sim. queres falar, finalizar aí a tua fala, deixar uma mensagem para o pessoal. Deixa. Primeiro quero agradecer, né, minha querida Jussara, pra gente estar aqui nesse. É muito importante a gente estar falando, né, falando dessa da importância, né, de se movimentar, principalmente nessa época agora. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Muito obrigada a todo mundo que estava aí. Lembrando que a atividade física, né, o exercício físico, ele está ele é muito maior do que uma questão estética, né? Ele realmente é uma questão de prevenção de doenças, né? Eu sempre digo que a gente precisa se exercitar, mas que se a gente escolher não se exercitar, que vai chegar um momento que a gente não vai ter como fugir, que a gente vai necessitar, né? E daí muitas vezes é duro, né? E muitas vezes a gente não consegue. E daí muitas vezes a gente precisa, a gente acaba ficando com as sequelas disso, né? Então a gente acaba, às vezes, tendo muita dor, principalmente na velhice. Então a gente acaba tendo uma péssima qualidade de vida. Então escolham pela saúde de vocês, escolham pela família de vocês, porque quando vocês estão se exercitando, vocês não estão cuidando só de vocês, vocês estão cuidando dos filhos, dos maridos, né, das esposas, né? E cuidando da família toda, né? Vocês vão ter qualidade para viver a vida de vocês juntos, para, né, com alegria, disposição, sem dores, né? Menos remédio, né? E remédios e é isso, tá? Muito obrigada a todo mundo, obrigada, Jussara. Grande alegria estar com vocês mesmo. Quero agradecer a disponibilidade da Aline, né? O pessoal pode te seguir aí pelo Insta depois, no Facebook, tá? Essa live vai ficar gravada no IGTV, então quem quiser assistir, quem entrou no canal, quiser assistir, foi um papo bem legal com a Aline, falando sobre o exercício na superação aí de doenças e problemas, né? Tanto físicos como psíquicos, né? Então, muito obrigada, Aline. Foi um prazer ter conversado contigo. Beijo. Muita alegria. Só
Coisas boas tem por aí. Tá bom, querida. Tá bom. Beijinho. Aí na audiência, por todos que passaram por aqui, que assistiram esse vídeo. Saúde e muita paz. Tchau.